Gente, bomba! Bomba. Filha de Renato Aragão trabalha como motorista de aplicativo para sobreviver. Keila, muita gente nem sabia que ele tinha outra filha. Pois é. E por que ela trabalha como motorista? Pois é, o Por Renato... que o pai não ajuda? É o que tá todo mundo querendo saber, né? O Renato Aragão, gente, o Didi. Olha isso, né? Didi, ele tem outra filha, além da Lívia Aragão. Todo mundo achava que era só a Lívia, né? Mas o Didi Mocó tem outros filhos. Na verdade, ele tem 5 filhos ao todo. É que aparece sempre só a Lívia, então a gente fica achando que é só a Lívia, a filha dele. Mas um desses filhos tá num olho do furacão. A gente tá falando da Juliana Aragão. A Juliana, ela tem 47 anos, ela é filha do primeiro casamento do Didi. E ela vive uma vida bem diferente aí do pai famoso e da irmã mais famosa, né, a Lívia. Segundo aí o jornalista Rafael Spaca, a Juliana, ela vive na casa do pai, mas é tratada como um estranho na própria casa. Nossa. Não, ela mora com o Renato? Ela mora com o Renato, mas ela é tratada como um estranho. Você na tá casa. brincando? É, como se ela fosse um estranho. Essa filha do Didi, ela trabalha como motorista de aplicativo. Esse é o ganha-pão dela. E ela precisou pedir dinheiro na internet. Meu Deus. Para conseguir comprar remédio para asma e para consertar o ar-condicionado do carro que ela trabalha. Olha isso. A história não acaba por aí, não. A Juliana teria vendido um apartamento que teria ganhado da mãe, da antiga mulher do Didi, a Marta Rangel, para ajudar o Renato depois da separação. Ele prometeu reembolsar, mas até hoje ela não recebeu o dinheiro. Vamos ver o Rafael contando essa história pra gente tentar entender o que tá acontecendo. O Renato, ele mora numa mansão, certo? Mora ele, a mulher dele, a Lilian, a filha Lívia. Isso é o que todo mundo sabe. Mas dentro dessa casa tem uma outra filha dele que chama Juliana. A Como Juliana assim? foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, que foi a primeira esposa dele. O Renato se separou da Marta, teve uma divisão de herança e tal. A Marta chegou e deu para os filhos algumas coisas. Para a Juliana, ela deu um apartamento na Barra da Tijuca. Nesse período, o Renato ainda falou para a Juliana, Juliana, é o seguinte, teve um cara aqui, um funcionário, que me roubou. Você vende o apartamento que sua mãe te deu e eu te pago em prestações? Até hoje não pagaram a menina. A Juliana, cara, trabalha de Uber hoje. Não. Ela fez vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela. Meu Jesus. Pois é. Deu Olha até essa história. tosse agora. Não, e olha essa Ô, Renato, história, né? ô, Psite, É pô. isso, que história esquisita, né? Ainda tá devendo pra menina, pegou o dinheiro do apartamento que a mãe deixou pra ela. Olha isso, né? A nossa produção tentou falar com o Renato e com a Juliana, mas ninguém respondeu. Agora, a verdade é, realmente, a gente não vê nas redes sociais os outros filhos do Renato Aragão, a gente só vê a Lívia, é como se só existisse ela, apesar dele dizer que tem uma boa relação com os filhos, e o próprio Renato anda um tanto sumido das redes sociais. Verdade. O Renato tá com 90 anos, esses dias até estavam saindo notícias de que ele não estava bem de saúde, a mulher dele desmentiu, mas ele não apareceu nas redes sociais, foi a mulher dele que apareceu falando que estava tudo bem. E pra falar o que a filha disse aí, ele contou alguma coisa? Porque essa é a versão dela. Dela, é o que precisava ela tá saber falando, o que ele né? tá pensando. Ele disse alguma coisa? Não, falou ele nada não ainda disse também? nada, nem a mulher dele. Essa, feio, né? Essa é a versão da história dela, tem que ver se isso é verdade mesmo, né? Porque fica chato pra ele, né? Mas, Gabriel, ele ganhou muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Mas muito. Põe dinheiro nisso aí. Tá na hora de ajudar a moça. Novo capítulo na briga entre Emicida e o irmão Fiote. Eles estão se entendendo agora depois de socos, farpas, xingões. Eu tô achando que a mãe botou os dois no quartinho e falou, só sai daqui se abraçar seu irmão. Eita, mãe. Sabe quando a mãe bota junto? Sim. Bota a camiseta da amizade? Sabe Vai lá quando abraçar é? teu irmão, seu lazarento. Eu acho que aconteceu algo assim. O Emicida e o Fiote, eles entraram com um pedido pra suspender o processo, gente. Aquela confusão toda judicial, eles dois pediram na justiça pra suspender por 60 dias. O documento foi assinado pelos dois irmãos e deixa claro que eles estão tentando um acordo. Pra quem não lembra, né, o Emicida e o Fiote, eles fundaram a Lab Fantasma juntos em 2010, começaram a brigar feio depois que o rapper tirou o acesso do irmão da empresa. O Fiote processou o irmão. A mãe dos dois já tinha dito que estava do lado do Fiote e falou que ele estava sendo vítima de uma injustiça. Acho que, pelo visto, a briga deles deve estar perto do fim, porque se os dois foram lá e falaram, não, vamos acalmar o processo, a gente vai se entender, eu acho que a mãe botou os dois no quarto escuro e falou, só sai daqui, amiga. Eu imagino que ela fez como toda mãe amorosa, quando quer resolver o problema entre dois filhos, ela deve ter ligado, né, para eles e dito assim:
Se eu for aí e te der uma chinelada, eu vou marcar até tua alma. Então vocês que se entendam logo, não me façam e aí, hein, Ou então, molecada? assim, eu vou contar até 3. No 2, os caras entraram no cancela o processo. Agora atenção que tem outra bomba chegando. Bomba. Uma bombinha. Uma bombaça. Gente, e quem entregou essa bomba foi a Cristiana Oliveira. Ela revelou que 2 celebridades nunca se bicaram nos bastidores dos trabalhos que fizeram juntas. Keila, quem são essas 2 famosas que não se gostam e nós não sabíamos disso? Pois é. A Cristiana Oliveira resolveu, como eu falo no mundo dos famosos, desenterrar uns esqueletos aí. Quando começa a pegar a fofoca das antigas e ressuscitar, né? E a Cristiana abriu a boca, gente, e entregou uma briga que na época deu o que falar, mas muita gente desmentiu. É uma confusão envolvendo a Beth Lago, finada Beth Lago, e a Elizabeth Savala. Segundo ela, as 2 se estranharam sim, brigaram sim, nos bastidores da novela 4x4. A Cristiana também teve um desentendimento com a Beth Lago na época. Na época que teve a novela, teve esse boato forte mesmo, que rolava um ciúme entre a Elizabeth Savala e a Beth Lago, que as 2 brigavam, que era troca de farpas. E agora, 30 anos depois, a confirmação veio. Vamos ver a Cristiana contando a fofoca aí. E era maneiro lá com a Beth, os bastidores? Rolava uns quiprocó lá entre as 2 Beths, rolava. As 2 Beths, é verdade. As 2 Beths eu tava falando tiveram... da Lago, mas tinha a Savala. Não, as 2 Beths tiveram um probleminha. Eu tive um problema no início também com a Beth, entendeu? Mas muito rápido, porque comigo eu resolvo logo, entendeu? Sim. E aí no final a gente se adorava, vivia conversando e tal. Eita, eu não imagino Beth Lago brava com alguém não, porque a mulher era brava de verdade. Se ela ficasse brava, depois pra botar ela no prumo de novo demorava. Ela não gostava de quem? Ela não se entendia com Elizabeth Savala. 2 bicudas, Não, mas né? você tinha falado fora do ar. Ela não gostava de que tipo de gente? A gente folgada. Ela não gostava de gente folgada, não. Gente que chegava folgando pra cima dela, ela ficava brava. Porque ela trabalhava desde muito menina, né? Então... Eu conheço outra pessoa que é assim. Quem? Cláudia Ed, diretora desse programa. Opa! Ela também não gosta de gente folgada. Tamo junto, Cláudia. Você se cuide, você se cuide. Você se cuide, Essa cobra Judite. vive dormindo, essa cobra vive dormindo. Se cuide, Não, Judite. Ela tá mais que certa. Te Cobra adoro. adormecida. Seu amigo, tô Eu te te adoro, falando. Eu Cláudia. também não gosto de gente folgada, não. Gente, a Sandy tá vivendo um momento difícil com o namorado dela. Sandy. Ele é médico e está sendo investigado por uma fraude milionária contra uma operadora de plano de saúde aqui em São Paulo. E descobriram coisas o namorado da Sandy. Pois é, Ele foi gravado. O médico bonitão lá, o Pedro lá, tá enrolado, viu? É o namorado da Sandy. O esquema, gente, teria causado um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Esse esquema aí que estão falando que o namorado da Sandy tá no meio. E uma reportagem do Marcos Guimarães fala sobre isso. Vamos ver. Renomado no meio médico, Pedro Gomes de Andrade atende pessoas conhecidas pelo público. É um profissional muito bem relacionado, que circula entre os nomes mais influentes de São Paulo. Nas redes sociais, soma mais de 450 mil seguidores, onde publica com frequência conteúdo sobre saúde e qualidade de vida. Atividade física reduz em 25% o risco de depressão. O médico também é conhecido por ser namorado da cantora Sandy. O namoro começou no ano passado e é mantido de forma discreta, longe dos holofotes. Só que ele é acusado de participar de um esquema de fraude milionária contra o sistema de reembolso de uma operadora de plano de saúde. Segundo a ação, a clínica que leva o nome dele orientava pacientes a fraudar o processo para receber mais do que tinham direito. A clínica sugeria que o valor fosse dividido em vários recibos menores, o que ajudava a aumentar o reembolso junto ao plano. A empresa responsável pelo plano passou a investigar o médico e a clínica, depois de identificar padrões suspeitos. Uma auditora se passou por cliente e gravou a consulta com uma câmera escondida. O vídeo mostra Pedro recebendo a paciente sem jaleco e fazendo perguntas pessoais e comportamentais, como se fosse um bate-papo. E o que você mais ama na vida? Ela é minha filha. E o que é essencial para você?
Acho que ficar bem, pra ficar bem. Qual que é o propósito, filha? Acho que agora é um dia de cada vez. Ao final da conversa, ele encaminha a paciente à recepção, onde é apresentado um pacote de tratamento com direito a descontos e a emissão de recibos ajustados para o reembolso. Você depois manda para mim fracionado essas notas para eu conseguir o reembolso. Eu emito essa primeira. Tá. Eu emito essa primeira nota, que é uma por mês. Tá, mas aí você emite de quanto essa? 1.500, você falou na consulta. Aí dá pra você pegar dessa 3 notas, só que só é uma por mês. Os atendimentos eram feitos aqui na clínica, que fica nessa área nobre da Zona Oeste de São Paulo. A empresa de planos de saúde passou a investigar depois de notar uma grande quantidade de recibos com valores baixos em comparação ao tipo de atendimento prestado. De acordo com o processo, a suposta fraude nos reembolsos geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 2.700.000. O processo ainda está em andamento, mas a Justiça já proibiu Pedro Gomes de Andrade de emitir recibos fracionados ou de procedimentos que não tenham sido realizados. A defesa nega qualquer tipo de fraude e diz que os recibos são referentes a serviços previstos em pacotes, como consultas, exames e acompanhamentos com outros profissionais. Nós tentamos contato com o médico e com a clínica, mas não tivemos resposta até o fechamento dessa reportagem. Você desperdiçou. Gato miou, hein? É, o gato Olha, miou. você sabe, posso falar uma coisa aqui? Pode. Você imagina a situação da Sandy, como ela está, porque vocês nunca ouviram falar nada da Sandy. Verdade. É uma Nem família dela, muito nem do correta. Júnior, nem do pai dela, É uma nem do família nada. super correta. Imagina a situação em que ela se encontra hoje. O pai dela é extremamente caxias também. Não, eles E são o Leonardo super falando direitosos. que eles tinham um grupo dos melhores amigos e o Leonardo saiu do grupo e perguntaram, mas por quê? É porque você não pode mandar nada de besteira lá. É, porque o Chororó não gosta. O Chororó não gosta. E não- Ele é muito certinho, muito certinho. com o horário, certinho com tudo. Imagina como é que pesou essa história lá. Com a acusação de fraude pesada. Você acha que hein? vai acabar o relacionamento? Não sei não, pode Imagina o ser. conselho do pai pra filha, mas você ama mesmo, filha. Não sei. Tem que pesar aí, se ela tá gostando de brincar de médico com o moço ou se o pai vai mandar na história, entendeu? O que vai pesar nessa Ai, balança aí, você entendeu? não vale nada. Ai, Keila Ximenes, você faz uns comentários que são danados. Mas o moço é médico. Vamos fazer bom. comentário. Vamos lá, quem é o famoso que foi passear no shopping e acabou preso? Famosão preso no shopping. Ele foi pra passear e acabou preso. Ixi, a gente acabou de falar da ex Ixi, dele. sério? O Lucas Lima. O Lucas Lima. Você viu que a família isso? lá tá enrolada, né? Caramba, que fase, hein, meu Pois querido? é, que fase, né? O Lucas Lima tava em um shopping em Campinas e ele não conseguia sair do lugar. Acabou preso, gente. O elevador parou. No elevador. As portas estavam trancadas e, pra piorar a situação, a escada de incêndio não tinha maçaneta. Meu Deus. Olha isso. Vamos ver o Lucas contando essa peripécia dele aí, que ele ficou preso no shopping. Tô preso dentro do shopping. As portas estão todas trancadas, o elevador parou de funcionar e a escada de incêndio tá sem maçaneta. Então, sorte que eu só tô com pressa. Se estivesse pegando fogo, eu tava morto. Provavelmente, eu tô só chutando, tá? Provavelmente Lucas Lima foi numa sessão de cinema dessas que acabam tarde, vacilou pra sair e o shopping começa a fechar as portas. Dormiu no cinema? É, dormiu, né? Dormiu. Não acredito em gente que dorme no Ele cinema. tava né? acompanhado? Então, não apareceu a moça no vídeo. Mas eu tô sabendo que ele tá andando bastante acompanhado por aí. É. E não é da família Lima. É de Oh. outras pessoas. Entendeu? São outras pessoas, não é da família Lima. Não é a turma do violino. Ah, não, é. Senhoras e senhores, atenção, atenção, atenção. Tem mais. A cantora Simone Mendes colocou o filho de 10 anos pra fazer dieta. Ixi. Keila, o garotinho tem 10 anos e agora ele tá reclamando que ele não pode mais comer um pãozinho. Pois ele é. não pode mais comer aquele cuscuz com ovo. Olha, vou falar, dieta é dureza, em qualquer idade. Dieta pra criança, então, é mais sofrido ainda, né? Às vezes precisa, né, gente? É uma questão de saúde. No caso, o Henry, que é filho da Simone Mendes, ele tem 10 anos e ele reclamou que agora no lanche da escola é só fruta, que ele não pode comer nenhuma migalha. Vamos ver o Henry aí reclamando. Henry.
Bonito, né, cara? Esse é o garoto. O que é que tá rolando? Você tá bonito assim? Crescendo. Deu emagrecida boa, cabelo. Simone. O emagrecimento é o pior. Eu não posso comer nada. Toda vida no lanche é fruta, não tem nada mais. Ele tá na dieta, ele é? Nem uma migalha de pão tem. Vai comer um pedacinho de bolo de abacaxi, vai tá uma delícia. É, mas assim... Aqui pode. Mas deu emagrecida, Henry, viu? Não foi, Cacá? Tá lindo, gente. Eita, tadinho, não pode comer nenhuma Pô, você migalha. quer dar fruta pro moleque? O moleque quer comer hambúrguer, hot dog. Que é mas isso, às vezes cara? precisa, né, Lombe? Às vezes Quer dar abacaxi pro garoto? Meu filho tá ficando barrigudo. Tudo que você dá pra ele, ele come. Tudo ele come. Então. Tem 1 ano e 10 meses. Você é. pega lá na escola, vem com a agendinha, né? Bruno, refeição, repetiu. Sobremesa, repetiu. Café da tarde, repetiu. Eita, Meu Deus. Você não tá dando comida pro menino em casa, não? Não, Tá e pior comendo que na dou. escola? Eita. Nós procuramos, obviamente, ficamos curiosos, procuramos saber se uma criança pode fazer dieta ou não e perguntamos para um pediatra o que fazer quando a criança precisa perder peso. Vamos ouvir? Vamos ver. Vale a pena. Não é errado colocarmos nossos filhos em dieta. Não, não é. Temos que tirar as gorduras trans, os salgadinhos, as porcarias, as calorias vazias. Dieta é coisa séria. A criança tem que receber uma dieta balanceada. Dieta balanceada é feita por um nutricionista ou por um nutrólogo ou pelos dois. É muito importante que a gente siga dietas adequadas para os nossos filhos e criar nossos filhos com mais saúde. Muito bem. Sabe qual é a pior dieta que tem? Qual? A da casa da avó. Eita, que eu ganhava uns 6 quilos na casa da minha avó. Sério? A avó me dava tudo que eu queria. Ixi, É muito delícia, bom, né? bom Um beijo demais. para todas as vovós Vovó, de que estão verdade. assistindo aqui. E para as mães, né, que fazem dieta na molecada porque não quer ver a garotada tendo problema depois de saúde. Verdade, tem muita criança aí que tá até com diabetes, né? De tanto açúcar que come. A mãe, coitada, ela não faz a criança fazer dieta de sacanagem. Ela faz porque precisa. É isso. São tempos modernos. É isso. Gente, tem outras notícias das celebridades no seu celular. Você quer? É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Segue o canal do WhatsApp do R7 Entretenimento e você vai receber as notícias dos famosos e outros assuntos importantes na palma da sua mão. Aponta pra lá e só se inscrever. Querinha, te vejo amanhã? Neste mesmo horário. Mesmo lugar. Nesse mesmo bate-canal. Eita. Lombardi continua. Gente, você costuma perder coisas com frequência? E o que você faz quando isso acontece, quando você perde? A Aline perdeu o controle do portão automático de casa, mas ela teve uma ideia tão criativa que nem precisou sair para comprar um outro. Não foi comprar outro controle, coisa alguma. A irmã da Aline, a Edna, ficou de queixo caído ao ver a solução que a Aline... Olha lá, quer ver? Não deu certo. Ela compartilhou isso nas redes sociais. Você já percebeu o que é, né? Tem um vídeo dela explicando? Oi, pessoal do Balanço Geral, tudo bem? Aqui é a Adna Hilário. Aqui é a Aline Hilário. E, na verdade, eu que fiz o vídeo da minha irmã. Na verdade, foi por uma brincadeira e acabou por viralizar lá no TikTok. O que aconteceu? Num dia de manhã cedo, eu acordei pra ir pra academia e a minha irmã pediu pra mim fechar o portão pra ela. E daí eu questionei ela, tá, cadê o teu controle? Daí ela falou assim, eu perdi. Mas daí eu pensei, ué, como que ela tava fazendo pra abrir? E quanto tempo faz que tu perdeu? Um mês. Então, eu comecei a olhar na câmera e eu achei muito engraçada a situação. Que simplesmente ela tava fechando o portão rapidinho e saindo correndo. Como que tu perdeu? Deve ter caído da minha bolsa, nem sei onde que foi parar, mas... Mas tu já comprou outro controle, né? Não. E tava sofrendo calada? Correndo mesmo.